Olá, aqui é o Adriano Pataro, seja bem-vindo a mais uma aula de Excel. Nessa aula você vai aprender a criar gráficos na célula usando a função repeat. Eu tenho aqui uma planilha que tem algumas informações de países, valores vendidos e aqui uma área para criar um gráfico. Vamos fazer um exemplo aqui de criar um gráfico na célula usando a função repeat. A função repeat ela tem o objetivo de repetir um caractere uma quantidade de vezes que a gente definir. Então, pode ser uma letra, pode ser um número, pode ser um símbolo. Vamos fazer alguns exemplos aqui. O objetivo é pegar esse valor e repetir ele aqui. Aqui, como é um valor relativamente alto, para não ficar muito grande aqui, eu vou dividir por 1000. E aí, o resultado dessa fórmula vai aparecer aqui como um caractere repetindo. Eu vou clicar na célula D3, onde eu quero que apareça esse gráfico. Vou na guia fórmulas. Vou em texto e vou pegar a função repeat. Está aqui. Ó. Ele fala que repete o texto determinado número de vezes. Então, vamos... Primeiro exemplo, um caractere comum, uma letra A, por exemplo. Eu quero a letra A repetindo esse número de vezes. Como eu falei que o valor é muito grande, ó, ele vai repetir 17.000 vezes. Então, eu divido por 1000. Dividir por 1000, clico em OK, eu tenho a letra A sendo repetida aqui. Ó. Se eu puxo na alça, eu tenho essa repetição da letra A. Só para você ver o conceito da fórmula. Qualquer caractere que você colocar ali, ele vai repetir o número de vezes que a gente definir. Só que para que fique caracterizado aqui como um gráfico, a gente vai usar símbolos. E os símbolos estão aqui na guia Inserir. Aqui no cantinho, ó, símbolos, eu tenho aqui símbolo. Esses símbolos eles vão variar de acordo com o tipo de fonte. Então, as mais tradicionais, que exibem figuras, ícones, símbolos, são o Wingdings, tem o Wingdings 2, 3 e tem o WebDings. Essas exibem essas figuras assim. Então, como é que funciona? Vou pegar uma de exemplo aqui. Vou pegar esse círculo aqui, ó, e vou inserir. Observa aqui, ó, que eu tenho uma numeração 108. Depois eu vou mostrar essa numeração aqui, como é que ela aparece também usando uma fórmula e formatando com a fonte. Então, vou inserir e vou fechar a caixa de símbolo. Está aqui, ó. Este é o símbolo. Observa que aqui o Excel já formata com a fonte do símbolo que nós escolhemos lá, que é o Wingdings. Então, eu posso usar esse símbolo aqui, ó. Em vez de eu digitar a letra A, eu venho aqui, apago. Posso fazer a referência a esta célula, fixando aqui com F4, que eu vou copiar para baixo, né? Eu vou copiar aqui. O que acontece? Não ficou exatamente igual aqui. Até que ficou um ícone aqui que pode ser caracterizado como um gráfico, umas barras, né? Só que ele não ficou igual pela fonte. Então, sempre você tem que usar a mesma fonte do símbolo aqui. Ó. Se aqui é um Wingdings, aqui você tem que usar também para que fique igual. Então, formatando com Wingdings, a gente tem esse gráfico aqui usando texto, né? Não é um objeto gráfico. É um texto na célula que pode ser formatado como fonte que a gente viu agora, como tamanho, como cor. Tudo isso tranquilamente formatado aqui na célula. O legal de fazer referência à célula é que se eu mudo aqui, ele já muda aqui na nossa fórmula. Então, se eu venho aqui, eu coloquei o símbolo na célula G3. Vou na guia Inserir novamente, símbolo. E vou trocar aqui. Ó. Novamente escolher aqui o Wingdings. E aí vou pegar um retângulo, por exemplo. Vou inserir, vou fechar. Inclusive, se eu deixar os dois aqui, ó, ele usa os dois como símbolo, né? Mas eu vou deixar um só aqui, ó. Vou apagar aqui e deixar a letra N, que é o retângulo. E ele mostrou aqui um retângulo. Em relação a fazer referência, a gente consegue visualizar qual é o caractere aqui. No caso, a letra N, formatado com Wingdings. Então, eu também posso usar a letra N aqui. Entre aspas, coloco N, Enter. E aí eu tenho este mesmo resultado sem necessidade de fazer referência a uma célula. Então, colocando o texto aqui direto, formatando. Como eu disse, é um texto, a gente ainda pode formatar cores. Então, eu vou fazer assim. Ó. Vamos imaginar que a gente tem uma meta aqui de 10.000 e eu quero destacar valores maiores que 10.000.
Então, vou primeiro colocar aqui deixar aqui um cinza mais claro. E aí, o que for maior ou igual a 10.000 fica em azul. Então, seleciono. Vou aqui em formatação condicional, vou criar uma nova regra. Vou criar uma fórmula e vou testar se esse valor é maior ou igual a 10.000. Tiro o cifrão aqui do número 3, porque eu quero que essa formatação seja aplicada em todo esse intervalo aqui. Então, essas linhas têm que descer. Tirei o cifrão. E vou formatar, por exemplo, em azul. Esse azul aqui. Ok. Ok. Com isso, a gente tem valores maiores ou iguais a 10.000 em azul e os outros no padrão ali cinza que estava antes, né? Bom, esse é o objetivo. Criar gráficos na célula usando a função repeat. E aí o caractere que eu insiro aqui, a gente repete o número de vezes. Para finalizar, eu vou te mostrar o seguinte. Você pode se perguntar, como é que eu sei qual caractere aqui vai mostrar qual símbolo? Então, eu coloquei o N. Beleza, mostrou aqui o retângulo. Se eu coloco o M, por exemplo, o que ele vai mostrar? O M mostrou esse círculo aqui. Como que eu sei isso? A gente consegue descobrir isso usando a função caract. Eu vou aqui na planilha 2. Eu vou até deixar isso aqui. Vou copiar isso aqui, ficou legal, com a letra M. Vou na planilha 2. Eu tenho aqui um número que vai de 1 a 255. Isso é pela função caract. Passou de 255, ele dá erro. Então, eu vou usar aqui a função caract, que também é uma função de texto. Está aqui caract, ele fala que ele vai retornar o caractere pelo código. Então, qual é o meu código? É um número que está aqui, número 1. Ok? Centralizar aqui. Ele vai mostrar os caracteres aqui. As letras maiúsculas e minúsculas têm diferença na hora de exibir o símbolo. E aqui, tudo isso aqui. Agora, como é que eu sei que se eu uso a letra K maiúscula, por exemplo, como a fonte Wingdings, o que vai aparecer? A gente pode fazer uma referência aqui à célula e formatar isso aqui com o Wingdings. Um Wingdings de exemplo, né? Poderia ser outra fonte. Um Wingdings. E aí você pode usar essa lista como uma referência. Se eu uso, por exemplo, lá a letra K, é um rostinho aqui, Tem o J, né? O J é um rostinho feliz. Vamos lá usar o J. Lembrando que diferente, tá? Maiúsculo e minúsculo. Se eu uso J maiúsculo, é esse rostinho aí. Se eu uso J minúsculo, é diferente. Então, vamos deixar aqui com maiúsculo. Puxo aqui na alça. E nós temos lá o gráfico feito com a função repeat, repetindo os caracteres, usando uma fonte Wingdings com a letra J. E aí você pode consultar aqui e trocar o caractere. Então, chegando ao final da aula, nessa aula você aprendeu a criar um gráfico na célula usando a função repeat. Repetindo determinado número de caracteres, usamos função Wingdings para criar estes símbolos. Lembrando que você pode também usar a caixa de diálogo inserir símbolo, inserir um símbolo aqui na célula e usar ele como referência aqui na fórmula. Um grande abraço e até a próxima aula.